Bom, acho que boa tarde, quase boa noite já, né? As minhas primeiras palavras não poderiam ser outras, a não ser de agradecimento. Agradecimento ao OAB São Paulo, que faço em nome da querida amiga, assim, quero considerá-la já de algum tempo, a doutora Juliana Rassi, que tem sido, e eu quero deixar de público registrado isso, uma grande parceira da Associação Médica Brasileira. Sempre tem estado conosco em momentos em que precisamos de um parecer ou de uma visão jurídica, ela tem sempre estado presente. E quero também agradecer o doutor Cristiano Platt pela moderação e agradecer a cada um de vocês, né, pela resistência. Agora sim, o jeito feminino sempre é melhor, né? Agradecer a cada um de vocês pela resistência de estar aqui num evento que eu tenho certeza que enriquece a todos que estão aqui, mas é um exercício de resistência, né? Ficar ao longo de um dia todo ouvindo diferentes apresentações. Tenho consciência, portanto, que eu não posso me alongar nessa hora do dia e vou fazer o maior empenho, podem acreditar, para que eu passe as nossas preocupações com relação ao ato médico. Sempre que falo para não médicos, no caso aqui tenho consciência de que eu estou falando para operadores do direito, sobretudo para advogados, né? Eu acho que é uma oportunidade que me é dada de fazer a apresentação da Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira é uma entidade fundada em 1951, portanto, 73 anos de existência, não é? E que congrega um grande número de médicos no país. Nós temos conosco, que são nossos afiliados, as 54 sociedades de especialidade legalmente existentes no país, né? Todos vocês sabem que uma sociedade de especialidade, para que ela exista legalmente como tal, ela precisa ser aprovada por uma instância governamental, passar na comissão mista de especialidades e aí sim se transformar numa especialidade médica com o direito de, junto com a MB, emitir o título de especialista através do chamado exame de pares. Parênteses aqui, antes de continuar falando da MB. Acho também uma oportunidade de esclarecer para vocês de que o título de especialista, é possível que vocês saibam o que eu vou dizer, mas me sinto na obrigação de repetir. O especialista no Brasil, aquele que tem um título de especialista, podemos pegar qualquer um nós temos 54 sociedades de especialidades, mas que emitem 55 títulos de especialistas, portanto, claro que uma das sociedades de especialidade emitem 2 títulos. Não é? Então, vamos pegar uma, por exemplo, das mais conhecidas, vamos pegar a cardiologia. A cardiologia, como é que o indivíduo se torna um especialista reconhecido por lei em cardiologia? Tem 2 caminhos. Um caminho que é o caminho da residência médica reconhecida pelo MEC. Se ele faz uma residência médica, não é, ele, com o certificado de conclusão da residência, ele vai ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, apresenta esse certificado de conclusão de um programa reconhecido, quero insistir nisso, pelo MEC. Então, o Conselho não faz nenhuma análise de mérito, não é da competência do Conselho fazer essa análise, e ele prontamente reconhece aquele certificado e emite o título de especialista através do chamado RQE, Registro de Qualificação do Especialista. Existe um segundo título de especialista emitido por um exame de pares, que é um título de especialista muito mais valorizado no mercado e, muitas vezes, apenas este é aceito por alguns órgãos, por alguns hospitais ou instituições de saúde, que é o título emitido por sociedades pares. Então, o indivíduo precisa ter pré-requisitos para fazer esse título de especialista. O principal pré-requisito, e o mais importante, a meu juízo, é ter concluído a residência médica. Ao concluir a residência médica, ele cumpriu um pré-requisito através do qual ele pode se submeter, é aceito para submeter esse exame, que é um exame cognitivo, teórico e prático, onde se avaliam competências, habilidades e atitudes. E, se ele for aprovado, né, nós, então, a Sociedade de Especialidade, junto com a MB, por dispositivo legal, emite esse título de especialista.
E no Brasil se fala muito em mais especialistas, mas eu quero dizer para vocês que especialistas não se forma a toque de caixa. A formação do especialista é demorada, né? Ela se forma após a graduação médica e precisa de uma residência que normalmente demora entre 3 e 6 anos. O curso de medicina é longo, são 6 anos, embora agora todo mundo que quiser fazer, se conhecer alguém que quer fazer medicina, fala que é a maior facilidade, viu? Porque basta ligar para algumas instituições de ensino aí, já está matriculado, né? Não é como quando nós fazíamos exame vestibular, né? Para entrar no curso de medicina, você enfrentava uma concorrência demasiada. Me lembro quando eu fiz vestibular para medicina, aqui em São Paulo, tinham 3 escolas de medicina. A USP, a faculdade, que hoje é da Unifesp, que é a Escola Paulista, e a Santa Casa. Eram as 3 faculdades que tinham na cidade de São Paulo, e tinha algumas no interior. Era muito difícil, não é? Um vestibular muito disputado, não é? Precisava se preparar muito. Agora, se quiser fazer, aqui no estado de São Paulo, tem umas 60 escolas de medicina. Basta olhar numa esquina aí, qualquer que vocês vão encontrar uma escola de medicina, vai lá, dá um nome, né? E precisa, claro, ter concluído o secundário, você prontamente já é matriculado. Se ligar lá e falar engano, falar, engano não, senhor. O senhor deu o nome que o senhor está matriculado, não é? Porque existe uma oferta de vagas que provavelmente não vai ser preenchida. Então, eu quero dizer com isso que é fácil ser médico, né? Hoje em dia, a formação em alguns centros... Nós temos aqui no Brasil centros excelentes de formação de médicos, centros espetaculares. Vocês viram agora a apresentação do professor Giovanni Serri, dá orgulho ver a unidade, o complexo hospitalar da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital das Clínicas. Não é o único, viu? Existem vários outros, vamos reconhecer, né, que também têm excelência e têm competência. Aqui em São Paulo e em outras capitais também tem centro. Mas o Hospital das Clínicas talvez seja o benchmarking com o qual se compara pela grandiosidade e pela competência lá instalada, né? Então, nós temos locais aqui em que formamos médicos excelentes, formamos residentes excelentes, mas tem locais em que, para chegar a ser precário, a necessidade de se evoluir bastante, né? Precário do ponto de vista de formação do médico e residências reconhecidas pelo MEC, que também são precárias. Egressos da residência médica, reconhecidas pelo MEC, quando vamos fazer o exame de pares, presta atenção nos números que eu vou passar aqui, né? Você tem a aprovação de mais ou menos egressos da residência médica. Na região norte, o número de aprovados é bem menor, terminaram a residência, vai fazer o exame de pares, né, que é o exame da Sociedade de Especialidade da IMB, apenas 25% passa. Ou seja, de cada 4 residentes que nós fazemos, lá na região norte, apenas um mostra as competências, habilidades e atitudes necessárias para que os pares o reconheçam como especialista. A que mais aprova é a região sul. A região sul aprova ao redor de 56% dos egressos da residência médica. Ou seja, 44%, quase que metade, concluiu a residência nos estados do sul do país, mas não mostram no exame cognitivo, teórico e prático as condições para que os seus pares o reconheçam como especialista. Não se pode baixar o sarrafo. Eu precisaria que os operadores do direito comprassem essa ideia, porque o nosso mistério é atender de maneira resolutiva e competente os nossos pacientes. Se não tivesse paciente, não tinha medicina, né? Então, não se pode baixar o sarrafo com especialista. Essa ideia de vamos formar especialistas a toque de caixa é uma ideia absurda, inaceitável para uma sociedade que quer respeitar a assistência médica aos pacientes. Não é fácil formar um especialista, né? Por isso que hoje muitos médicos desistem, e como o nosso curso é terminal, o indivíduo termina o curso de graduação, ele já está, por lei, apto a exercer a medicina na sua amplitude. Em outros países, o professor Giovanni Serri mencionou isso aqui, né? Em outros países só se aceita que o indivíduo seja apto para atender depois que ele fizer a residência. Nos Estados Unidos, o indivíduo conclui 6 anos, ele não pode exercer a medicina. Tem que fazer a residência para depois exercer a medicina como um médico generalista, se ele não for fazer o título de especialista, ou como médico especialista. Eu fiz esse preâmbulo, fugi um pouquinho do tema, porque eu queria apresentar a Associação Médica Brasileira
e queria dizer quais são os nossos propósitos, entre os quais é cuidar do ensino, cuidar de que nós temos duas bandeiras, né? As nossas bandeiras são a defesa do bom exercício da profissão médica e da boa assistência à população, e para isso que nós trabalhamos com as especialidades médicas e com as representações estaduais que nós temos. Mas eu quero falar sobre o ato médico. Eu não sei se eu vou seguir todos os slides, vou pedir perdão, porque nós estamos com o horário bastante avançado, e eu vou pensando os pontos que me parecem mais relevantes, né? Primeira consideração que eu quero fazer: ato médico, como diz o próprio nome, é um ato restrito à atividade médica, não é? Então, o ato médico refere-se a todas as atividades realizadas por um médico no exercício da sua profissão, incluindo diagnósticos, prescrição de tratamentos, realização de procedimentos cirúrgicos, entre outros, visando manter ou restaurar a saúde dos pacientes. Eu acho que essa definição está incompleta, porque às vezes nós não conseguimos nem manter, muito menos restaurar a saúde dos pacientes, mas nós podemos minimizar, né, o sofrimento dos pacientes, particularmente quando estão em fase terminal, né? O exercício profissional ele pode ser restringido por legislação infraconstitucional, e é necessário que assim seja para impor limitações ao exercício de algumas atividades, no caso da medicina, que se justifica, claro, é patente isso, pelo risco que esse exercício possa vir causar de danos a terceiros, a pacientes. E aqui é muito importante que a gente discuta isso com a isenção necessária, sem quaisquer passionalismos que possam nos comprometer nesta análise. Eu diria que aqui a gente não pode confundir a discussão do ato médico com a discussão de reserva de mercado. Isso se confunde muito nessa discussão. Olha, isso aqui é privativo do médico. Aí um outro profissional da área de saúde diz: não, mas eu também posso fazer isso. Então, a lei do ato médico, que eu vou mostrar daqui a pouco, é uma lei absolutamente imprecisa, uma lei recente, uma lei de 2013. Vocês, advogados, que acham que gostam de leis mais herméticas, mais fechadas, que, suponho eu, que não deixam margem a tantas interpretações, quase que sem limites para essas interpretações, fazendo com que essas situações vão parar no judiciário para que elas possam lá ser arbitradas. Então, eu não gostaria que essa discussão, embora no mundo real, no chão da fábrica, é assim que se coloca essa discussão, que o ato médico fosse discutido sob a ótica de reserva de mercado. Não, vocês médicos querem dizer que isso é ato médico, porque vocês querem impedir que outras profissões da área de saúde possam exercer. Não, nós queremos integrar as profissões com as devidas competências adquiridas no processo de formação, sempre em função e colocado no patamar mais alto a segurança do paciente. Existe essa regulamentação que eu falei, da lei de 2013, do ato médico. Essa lei, então, ela regulamenta o exercício da medicina. Entre os itens que eu quero chamar a atenção é aquele que define as competências exclusivas do médico. É um rol, é uma lista de competências que foram colocados nessa lei, mas adiante tem um parágrafo dessa lei que acaba com todas essas competências aqui, por uma observação que foi feita. Então, tem várias competências aí, intervenção cirúrgica, prescrição de cuidados médicos pré, intra e pós-operatório, procedimentos invasivos, intubação endotraqueal, e continua essa lista aí. Não preciso ler todas elas. Se vocês quiserem fotografar, depois eu deixo. E vocês podem, claro, acessar a lei com muita facilidade. Isso aqui é uma transcrição ipsis literis da lei, dizendo que esses são os atos médicos. Mas veja o que acontece, a importância, claro, tem muita importância para garantir a qualidade de segurança, para a definição de competências e para a orientação das políticas de saúde. A assistência médica não é feita só por médicos. É impossível que o médico se responsabilize exclusivamente pela assistência médica. Não, nós precisamos ter enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, e aqui vou esquecer várias outras, que são muito importantes nesse conjunto da assistência médica. Nós entendemos que assim seja, mas se não houver essa orientação e essas definições, de repente, o médico está fazendo a função
que poderia muito bem ser feita pelo psicólogo, e o enfermeiro está fazendo funções que são apenas dos médicos e deixando de fazer as funções importantes que nós consideramos que devam ser feitas pelos enfermeiros. Então, isso precisa estar definido para não causar conflito. Agora, veja o desafio importante que a lei do ato médico trouxe, né? Esse que está marcado aí em vermelho. Foram vetadas, a lei do ato médico é de 2013, o governo da época era da presidente Dilma, e ela vetou na lei do ato médico, não é? Essa mensagem de veto 287 de 2013, os dispositivos que determinavam que os atos médicos, que os atos privativos do médico fosse exclusivo do ponto de vista de formulação de diagnóstico, nosológico e respectiva prescrição terapêutica. No parágrafo 7º, e esse é o mais importante, diz que a lei do ato médico, né, que lista as atividades privativas, que foi aquelas que eu delineei para vocês, determina que devem ser resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, quer dizer, a lei do ato médico, né, ela tem que resguardar para ver se isso não se sobrepõe a essas atividades, né, do biólogo, do biomédico, do enfermeiro, do farmacêutico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico e tecnólogo em radiologia. Dá margem, portanto, a interpretações por demais extensivas. Vocês sabem que nós temos, em infralegal, os diferentes conselhos. Cada um desses aqui tem conselho. Tem conselho de fisioterapeutas, e eles têm autonomia. Tem conselho da enfermagem, que é o COFEM, da fisioterapia, que é o CONFIT, tem o nosso, que é o Conselho Federal de Medicina. E eles emitem pareceres autorizando, não é, que cada um desses profissionais tenham determinadas atividades. Pois bem, nós tivemos nesse ano de 2024, apenas para dar um exemplo, sem querer criar conflito com essa classe de profissionais valorosos, que são os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas, através do COFITO, o COFITO emitiu uma regulamentação permitindo que os fisioterapeutas façam o diagnóstico, façam a prescrição de tratamentos fisioterápicos, prescrição, não é a realização. Prescrição de tratamento fisioterápico, não bastasse isso, a prescrição de medicamentos. Né? Nós entendemos que é muito importante. Eu não estou diminuindo a classe de fisioterapeuta, porque isso aqui tem alguém me ouvindo e, de repente, pode me entender de maneira equivocada. É muito importante, o médico não sabe fazer fisioterapia. O médico, mesmo ortopedista, reumatologista, ele não sabe fazer, ele pode saber e nem tem disposição, né, e energia para fazer isso. A missão dele é outra, mas ele precisa orientar. Ó, eu quero uma fisioterapia XYZ para essa determinada lesão osteoarticular ou para essa determinada limitação que esse paciente tem. Quem vai fazer isso? Única e exclusivamente o fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta não pode prescrever medicamentos, a nosso juízo. Né? Isso é um ato privativo do médico. Então, veja que isso criou um conflito. Hoje isso está no judiciário. Não é? O Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação no judiciário e nós, da MB, entramos na figura de amicus curiae. Eu não sabia nada disso antes, viu? De amicus curiae, o que é. Aí só fui obrigado a ir aprendendo com o tempo. Nós, da MB, hoje, entramos nesse processo como amicus curiae. Né? Quais são os desafios? É criar essa interdisciplinaridade de saúde, né? Fazendo com que cada profissional, né, possa ter a sua atribuição bem definida. Há espaço para trabalho para todo mundo, não há necessidade de invasão do ato médico para que o fisioterapeuta possa trabalhar, para que o dentista possa trabalhar. Os dentistas, por exemplo, com todo o respeito que me merecem, né, tenho amigos queridos dentistas, eu acho que ele não pode fazer harmonização facial. Harmonização facial. Isso é próprio do cirurgião plástico, do dermatologista, não é? Então, eu acho que isso não é atividade do dentista, do odontologista. Né? Com isso, certamente, nós poderíamos evitar judicialização, né, na saúde, deixando para o médico aquilo que é de responsabilidade médica, preocupado com a tecnologia e inovação. Né? Nós vamos ter a inteligência artificial, nós temos a telemedicina, teleorientação, teleconsulta, não é? E isso cada um tem que fazer dentro da sua área. O fisioterapeuta pode fazer teleorientação? Claro que pode, dentro da sua área específica. Olha, eu vou lhe orientar, né? Nós vamos aqui abrir
um link nos famosos Zooms da vida aí, né? E eu vou lhe orientar, vou colocar desenhos, alguns você tem que vir aqui, os outros a gente vai seguindo à distância. Isso pode ser muito exitoso, né? E pode ajudar sobremaneira. A mesma coisa o professor de educação física, o que quer que seja, né? Mas dentro daquilo que lhe compete, né? E me parece que isso deva ficar claro, e a legislação ela está confusa, ela está em aberto, e ela está permitindo com que esses litígios sejam criados. Tá? E quais são as soluções que nós imaginamos? Primeira solução, as reformas regulatórias. Né? Tem que atualizar essas regulamentações do ato médico, a lei do ato médico, para evitar regulamentações indevidas de outras profissões que possam invadir a esfera de competência exclusiva do médico. Isso nos preocupa muito, nos preocupa demais. Né? Nós achamos que existem erros médicos muito graves, às vezes é motivo até de noticiário da grande imprensa, de erros cometidos por outros profissionais não médicos, pode acontecer com o médico também. Viu? Essas condutas não exitosas, problemáticas, de eventos adversos, não necessariamente de erro médico, de mau resultado, né, pode acontecer com o médico, mas muito mais possível de acontecer com o profissional que não tem a devida formação, né, tem uma formação muito mais simplória, né, e, portanto, muito menos capacidade crítica do que o médico que fez o seu curso, fez a sua residência e mantém a sua atualização. Né. Nós criamos na MB um núcleo que denominamos de NUPA, Núcleo de Proteção do Ato Médico. Né? Esse núcleo foi criado já na minha gestão, em 2021, com o objetivo de contribuir para prestar serviços e ações de saúde de forma responsável, segura e eficiente no âmbito do ato médico, tendo o paciente como centro de atenção. O paciente, na MB a gente faz uma pergunta sempre. Quaisquer questões que lá são postas e que nos levam a tomar alguma conduta, a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: não é se é bom para o médico, isto é bom para o paciente? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, porque se não for bom para o paciente, né, nós não devemos progredir com essa discussão, ela não deve ir adiante. Depois, se isso é bom para o paciente, vamos ver as implicações que isso tem no exercício da profissão. Mas a primeira pergunta é uma pergunta balizadora para as nossas decisões. Esse NUPAN é ligado diretamente à nossa presidência, junto com a Diretoria de Defesa Profissional, e nós temos uma assessoria jurídica, uma assessoria de marketing e de comunicação para isso. Finalidades do NUPAN, desse Núcleo de Proteção do Ato Médico: a defesa e valorização dos médicos com relação ao ato médico, o assessoramento das associações médicas, das sociedades médicas que são nossas afiliadas, ou ameaças ao ato médico e, claro, sobretudo, a proteção dos pacientes. Lá, uma coisa que nós criamos, o NUPAN tem como uma de suas propostas atuar junto ao Legislativo para tentar convencê-los de que precisa reformatar a lei do ato médico 2013, que foi uma lei movida por passionalismo, por ideologia, que queria trazer profissionais não médicos para a atenção médica, né? Para atendimento médico, né? Quando nós entendemos que cada profissional tem as suas especificações. Aqui está em azulzinho aí, não sei se vocês conseguem ver, amb.org.br NUPAN. Tá? Às vezes a gente é traído pela cor do slide, isso aqui também devia estar em branco, mas acho que automaticamente, quando você coloca um endereço eletrônico, ele já vai para azul, que mexe bastante com a internet, por isso que saiu nesta cor aqui. Como é que eu queria concluir a minha apresentação? Né? Eu queria concluir dizendo que nós queremos que o ato que seja médico, por essência, né, e que não possa ser feito por outro profissional, quando puder ser feito por outro profissional, ele deve ser feito por outro profissional. É bom para o médico que ele seja feito. Dei exemplo aqui da fisioterapia. Imagine vocês, um médico tem que começar a fazer fisioterapia, ele não tem tempo para isso, não tem vocação para isso, não tem formação para isso. Então, o ato médico, aquele que for exclusivo do médico, que seja respeitado em função da segurança, esse é o ponto, da segurança, eu não diria nem da eficácia, claro, da eficácia também, né, mas, sobretudo, da segurança dos pacientes. Por último,
E para concluir, saindo um pouquinho do tema ato médico, mas aproveitando a presença dessa plateia, né, dessa interação que nós médicos estamos tendo a oportunidade, é o segundo ano que eu venho aqui, né, de interagir com o mundo jurídico para dizer de coisas que nos afligem, porque nós queremos comprar a parceria dos advogados do mundo jurídico para levar as teses que, a juízo de vocês, sejam teses que protejam o paciente. Uma delas é o seguinte: nós estamos defendendo, estamos copiando a OAB, tem um projeto já no Senado tramitando, né? Não tem a ver com o ato médico aqui, mas tem a ver com o exercício da medicina, o exame de proficiência do médico. Não dá mais para aceitar a condição esdrúxula, aberrante e irresponsável que se criou no nosso país de abrir esse número absurdo de escolas. Nós estamos aproximadamente com 430 escolas da medicina, só perdemos para a Índia, os Estados Unidos tem 200, viu? Menos da metade do que nós temos. E até o final do ano, acho que vamos chegar, na velocidade em que estamos, a 500 escolas de medicina. Né? Tem mais 99 escolas autorizadas já a abrirem por portaria do Ministério da Educação. Né? Então, o médico que está sendo formado, né, ele precisa mostrar que adquiriu, sim, as competências, como precisa o advogado mostrar quando ele vai fazer o exame da OAB. Né? Então, nós achamos que já passou da época de fazer isso. Né? Felizmente, parece que o Legislativo está entendendo assim, né? Vai ser uma grande briga, porque há muitos conflitos ali. Né? O curso de medicina, você sabe que é um curso caro, é muito caro, talvez dentro da esfera do ensino superior, não é? Talvez o curso mais caro que existe, se transformou num grande negócio. Uma escola de medicina barata hoje cobra R$10.000 por mês para o aluno. Né? Se você tem 150 vagas, você tem 6 anos, veja o faturamento de uma escola de medicina. Tem grupos econômicos que têm 32 escolas de medicina. Então, isso tem ações na Bolsa. Eu jamais imaginei que um dia eu ia viver essa situação. Então, o exame, copiando, nos inspirando, na Ordem dos Advogados do Brasil, é fazer o exame de proficiência médica. Isso não é uma ideia corporativa, não. Não é? Isso é uma ideia em benefício do paciente. É uma ação de cidadania. E nós precisamos ter o apoio de cada um de vocês para esta ideia importante. Eu tenho conversado muito isso com a doutora Juliana, já estivemos aqui falando com a presidente da OAB, que nos acolheu, parece que entendeu de que isso é necessário, e contamos muito com o apoio de vocês. Por último, uma questão que também nos aflige da MB. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Né? Parece algo jurássico, mas é verdade. Eu me formei em 1975. 1975. Portanto, esse ano completo 49 anos como médico. Sempre trabalhei, sempre atendi institucionalmente, no consultório e na vida acadêmica, onde me tornei professor da minha especialidade. O meu exame de especialista, que é o exame de pares, né, porque naquela época não tinha RQE, era só exame de pares, depois criou essa maravilha do RQE. Né? O meu exame de pares, que me foi concedido pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, eu fiz uma prova, na época era só prova teórica, não tinha a prova prática que nós fazemos hoje. Pois bem, eu recebi o título de especialista em 1978. Nunca mais, de 78 até os dias atuais, né, portanto, 46 anos, nunca mais eu fui exigido a comprovar que eu mantenho as minhas competências, as minhas habilidades e as minhas condições de atitude como especialista. Nunca mais fui cobrado sobre isso. Será que está correto isso? Será que eu, uma vez titulado, eu nunca mais preciso fazer assim? Será que é isso que os outros países fazem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje já usamos os Estados Unidos várias vezes. Os Estados Unidos é um bom benchmark, né? A gente gosta de comparar com as coisas americanas. Lá, quando o indivíduo recebe o título de especialista, até 2018, ele precisava atualizar isso a cada 10 anos. Mudou para 5 anos. Ele faz isso não fazendo novas provas a cada 5 anos. Ele precisa mostrar, cabalmente, comprovar que ele se atualizou através de créditos que ele obtém. Então, tem vários cursos teóricos e práticos que conferem crédito. Então, eles têm um sistema de acreditação lá, que, se cumprida a acreditação, depois de 5 anos, é revalidado. Eu não gosto do nome revalida, porque confunde com outras coisas. Ele é recertificado para que o título especialista dele continue válido.
Este ano, não é, a Associação Norte-Americana que regula as especialidades médicas está ensaiando um novo processo, que não é mais a cada 5 anos, não. Vai ser atualização contínua. O médico especialista vai ter que se matricular, né, se ele quiser renovar, em avaliação contínua. Ele precisa mostrar lá que ele está participando dos programas de atualização de educação continuada contínua. Então, não será mais para provar a cada 5 anos, tem que provar todo ano. Tem que provar todo ano, é mais ou menos como um piloto de avião. Você agora tem um brevet, está aqui o seu brevet, nunca mais você precisa fazer nada. O resto da vida você pode pilotar avião, mas os aviões estão mudando, está mudando todos os aparelhos de controle de voo. Né? Não, mas eu tirei o meu em 1978, então meu brevet foi de 78. Né? Então, quer dizer que eu posso continuar pilotando qualquer Boeing que atualmente tem, com todos os avanços tecnológicos que se fizeram. Então, nós vamos precisar também do apoio de vocês, do entendimento de vocês, para que o título de especialista, assim como nós queremos o exame de proficiência do jovem médico, nós precisamos também um exame que comprove a manutenção das condições necessárias para continuar merecendo o título de especialista. Eu fugi um pouquinho do tema, mas nem sempre tenho a oportunidade de interagir com cada um de vocês. Portanto, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Procurei falar de forma muito assertiva e não seguir muito o que estava no conteúdo dos slides, porque eu queria aproveitar a presença resiliente de cada um de vocês para tratar de temas que nos são muito importantes. Muito obrigado a cada um de vocês.